Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos falar sobre a classificação dos seres vivos, assunto esse que já foi direcionado o vídeo aula para vocês, então essa aula aqui é mais para a gente fazer uma revisada, uma recapitulada, certo? Uma reforçada sobre o assunto que já foi direcionado. Então, consequentemente, quando a gente fala sobre a classificação dos seres vivos, é importante sempre a gente ressaltar um cientista que teve bastante influência e participação nesse estudo, que foi justamente Linneu. Carl von Linné, mais conhecido popularmente como Linneu, ficou conhecido como o pai da taxonomia, justamente por ser o responsável, certo, na construção dos táxons. Então, foi ele que produziu os táxons que, consequentemente, são utilizados até hoje na classificação dos seres vivos, ok? Então, mas o que seriam os táxons, né? Os táxons é interessante a gente entender que são justamente os níveis de classificação. Então, aqui abaixo, por exemplo, né? Pegando esses 7 táxons, aqui abaixo eu tenho a espécie, que é o nível de menor abrangência, conforme as características dos seres vivos, tá? Porque aqui é onde eu vou estar separando, ou melhor dizendo, eu vou estar agrupando os seres que apresentam uma semelhança muito grande, certo? Aqui já vai ter outras diferenças e assim sucessivamente. Quando chegar lá no reino, que é o táxon de maior abrangência, nós vamos perceber que as diferenças vão ser extremas entre um ser e outro, né? Como já foi citado na videoaula anterior, por exemplo, o reino animal tem seres que são bem diversificados, bem diferentes, possuem características bem diferentes, mas com tudo isso eles ainda são classificados no mesmo táxon, que é o táxon do reino, ok? Detalhe, para que a gente não perca essa ordem, certo, da classificação, é interessante que a gente tenha bastante atenção nesse bizuzinho que eu coloquei aqui abaixo, certo? Que é justamente para que vocês possam lembrar da ordem, porque algumas questões na atividade ou na prova podem vir cobrando, né, essa questão da ordem na classificação dos seres vivos. Ou, por exemplo, né, qual é o táxon que abrange a família? E aí, no caso, você vai apontar aquele que está acima da família, que no caso é a ordem, ok? Então, aqui nós temos os 7 táxons, e aí tem também um outro detalhe que eu quero comentar com vocês, que existe um outro táxon além do reino, que depois eu vou estar comentando ele com vocês, tá? De uma forma mais clara, mais específica, porque ele também tem uma classificação, tá certo? Mas depois a gente comenta sobre isso. Mas vamos pegar aqui o bizuzinho do reficlofage, certo? Que é justamente a palavra que vocês vão associar à ordem dos táxons. Por exemplo, preste atenção aqui comigo. O ré, você vai associar, olha lá para cima, certo? Ao reino, tá? Ok? RE, associa aqui ao reino. O FI, você vai associar ao táxon filo, que é a inicial do filo. O CL, você vai associar a inicial do táxon classe. O O, você vai associar o táxon ordem. O FA, você vai associar a família. O Gzinho aqui você associar o gênero e o E a espécie. Então, esse bizu, você aprendendo esse termo aqui, você vai se lembrar que essas iniciais correspondem, certo, à ordem dos táxons. Palavrinha mágica aqui, certo? Bizuzinho, reficlofage, ok? Espero que vocês tenham compreendido o início dessa aula e até mais. Então, dando continuidade aqui, né, nós temos os táxons aqui ao lado, na qual a gente vai colocar aqui o nome de cada um deles, só para que a gente possa reforçar, tá? Nós temos aqui o táxon, inicialmente o reino, em seguida nós temos o filo, posteriormente nós temos a classe, a ordem, a família, o gênero e por último a espécie. Então, se você pegar a dicasinha do reficlofage, vai ficar muito fácil para você compreender, né, essa ordem dos táxons e não perder, certo,
a ordem correta. E aí eu coloquei aqui do lado a classificação do cachorro, tá? Que no caso é o cão doméstico. Então, o reino a qual o cachorro pertence é o reino animalia, tá? Que a gente também pode chamar o reino animal, tá? Justamente porque ele vai pertencer a esse reino, devido às características que ele apresenta, né? Que são compatíveis, né? A classificação desse reino, tá? O filo a qual o cachorro pertence é o filo Chordata, na qual compreende aí os seres que vão apresentar a estrutura da notocorda, que é justamente uma coluna vertebral primitiva, certo? Então, a escrita, né, chordata, mas a pronúncia mesmo do termo é chordata, certo? A classe do cachorro é a classe mamália, por ele apresentar, né, glândulas mamárias, ok? A ordem é carnívora, por ser animais, né, carnívoros que se alimentam de carne, tá? A família é a família Canidae, tá? Que compreende a família dos cachorros, e aí, consequentemente, esse termo Idae, né, é um termo que vai estar presente no nome de todas as famílias, essa terminaçãozinha aqui é muito comum. E o gênero Canis, tá? E em seguida a espécie, né, que é o último táxon, corresponde à espécie familiares. Portanto, o nome do cachorro, que é compreendido tanto pelo gênero como a espécie, fica o quê? Canis familiares, certo? O nome do cachorro, o nome científico do cachorro é Canis familiares. Aí a gente pode pegar aqui, no caso, a classificação humana, né? Nós poderíamos aproveitar aqui até a ordem carnívora, né? Se a gente fosse classificar aqui o humano, o que iria mudar? A família, que não seria Canidae, e sim Hominidae, tá? O gênero não seria Canis, e sim o gênero Homo, e a espécie também não seria familiares, seria Sapiens. Então, por isso que o nome científico do homem, né, do humano, no caso, nós chamamos de Homo sapiens, ok? Que, só reforçando, o nome científico, a nomenclatura científica dos seres é dado por esses dois termos finais, né? Esses dois táxons finais, gênero e espécie. Lembrando que a escrita, né, do gênero, né, a inicial sempre é maiúscula, tá? O finalzinho do nome também, o restante do nome pode ser escrito em minúsculo. E a espécie é toda escrita em minúsculo, tá? Ok?